Contato com esses seres dimensionais que se dizem extraterrestres, mas eles podem ser apenas demônios, enganando a humanidade. Apenas Jesus Cristo salva. Bom, nós temos que entender, de fato, o que são os extraterrestres. Todos aqueles que não estão aqui na Terra, principalmente aqui no primeiro anel, nós podemos considerar como sendo seres que estão vivendo, morando ou vindo de outras regiões, de outros lugares que não seja este onde nós estamos, e também de outras dimensões da realidade. Então, nossos vizinhos de outras terras podem ser considerados extraterrestres, porque eles não estão aqui na Terra que nós conhecemos. Por isso que os Anunnakis e outras raças foram associados a extraterrestres. Mas eles são de terceira dimensão, são como nós. Já os dimensionais, os seres que estão em outras realidades, não estão aqui na Terra, mas podem visitar a Terra, vindo de dimensões superiores, são extraterrestres sim, que foram conhecidos no passado como anjos, mensageiros divinos. Por que você está chamando os anjos de demônios? Por acaso nós sabemos o significado real da palavra demônio? Da onde veio essa palavra? Eu vou ler para vocês aqui um pouco do significado que nós devemos buscar na pesquisa da palavra demônio. Na mitologia, os gregos diziam daemon, que era igual a divindade, gênio. Seu sentido entre os antigos, bem diferente do atual, era de um ser que atuava como mensageiro entre os deuses e os homens. Apresentava uma natureza mortal e às vezes divina, inspirando ou aconselhando os humanos. É um tipo de ser na mitologia grega, principalmente, que em muito se assemelha aos gênios da mitologia árabe. Bom, se na mitologia antiga a palavra daimon, que deu origem a demônio, era associado a divindades, a seres divinos que eram mensageiros entre os homens e os deuses, quem disse que eles eram negativos? Então todos os seres divinos que vêm de mundos e regiões e dimensões superiores são seres negativos? São demônios? Demônios é uma interpretação que nós temos devido a essa manipulação que ocorreu. Na religião, na religião principalmente judaico-cristã, foi associada a imagem negativa do diabo, de Satanás, a palavra daemon, demônio, que também está muito relacionado à sabedoria, ao conhecimento. Então não tem nada a ver com seres das trevas, até porque isso está totalmente relacionado a entidades espirituais, seres desencarnados, que estão num nível de consciência da ignorância após a morte, que estão sofrendo, estão perdidos, estão polarizados na maldade. E esses seres espirituais foram associados posteriormente na religião cristã como demônios. Na verdade, não são demônios, são entidades espirituais, seres desencarnados, num estado de ignorância e que ficam obsediando as pessoas. Isso não tem nada a ver com o verdadeiro termo demônio ou divindades, mensageiros que traziam o conhecimento, que orientavam os homens na Terra. Então temos que buscar a informação. Não podemos viver nessa ignorância, porque aí nós seremos demônios, Nós vamos viver na Terra igual demônios, sem entender absolutamente nada do conhecimento verdadeiro. Então, por exemplo, quando as entidades sobrenaturais, de natureza maléfica, que eram citadas no cristianismo, como diabo, Satanás ou Lúcifer, eram associadas, até aí já tem uma ignorância total, porque Lúcifer não tem nada a ver com essa relação direta de entidades negativas. Lúcifer tem a ver com os Anunnakis, está relacionado ao Enki, que era o inimigo, o opositor. Por isso Satã, o inimigo, o opositor. De quem? De Deus? Mas quem era Deus? Era um outro Anunnaki que estava em guerra com o irmão, com o Enki. Eram outros grupos que se faziam passar por Deus e se auto-intitulavam como os mensageiros verdadeiros de Deus. E não eram apenas Anunnakis enganando a população.
E Enki, que muitas vezes tentou ajudar a humanidade, era visto como o diabo, como Lúcifer, como o opositor, o inimigo, a serpente, não é? Então, que diabo é esse? Eu faço o convite aqui, inclusive, para o diabo vir fazer uma live comigo, o demônio. Estou convidando o diabo porque eu não tenho medo dele. Gostaria de fazer uma live com ele para debater aqui sobre a realidade, sobre a vida. Quem sabe ele encontra um pouco sobre Deus, sobre os dimensionais, sobre realmente qual é a verdade sobre ele. Então, não temos nenhum entendimento sobre essa questão que estamos seguindo o demônio, né? E isso é uma distorção, é uma manipulação que nos fizeram acreditar que existe algo negativo. Isso foi criado pelos homens, principalmente pela tradição judaico-cristã. Não existe essa entidade maligna. E esses demônios, se existem, estão no mundo espiritual, numa faixa, numa frequência, onde ainda existe a ignorância. Não tem absolutamente nada a ver com seres dimensionais superiores que sempre ajudaram a humanidade e trouxeram conhecimento para nós. Estes daimons, as divindades, ou os devas do hinduísmo, do budismo, seres sobrenaturais, dimensionais, que intermediavam Deus e os homens. Quem são esses daimons, essas divindades? Não seriam os anjos do Senhor? Então quer dizer que os anjos são demônios agora? Bom, temos que entender quem são os anjos e por que criaram os demônios como opositores dos anjos. Justamente para que todo mundo pense que os anjos, na verdade, são demônios. Então, gente, vamos despertar, sair da ignorância, como eu disse. Não existem essas coisas. No mundo espiritual da Terra, existem forças negativas. Nós estamos na terceira dimensão e existem essas frequências mais baixas. Mas não vamos confundir o que as religiões tentaram manipular com essa ideia de demônio, porque isso não tem absolutamente nada a ver com a realidade. E eu tenho cara que eu falo com demônio? Sinceramente, olhem para minha cara e vejam se eu estou aqui representando algum tipo de ser das trevas. Cabe a vocês aí julgar. Deixem nos comentários do vídeo se eu tenho cara de que falo e represento o demônio. Depois vocês comentem aí embaixo. Estou curioso para saber.